Ei, gente, tudo bem? Eu sou Vana Barcelos. Nesse vídeo eu vou falar para vocês 5 coisas que podem atrapalhar muito na amamentação. Eu já gravei 2 vídeos sobre esse tema. Um deles eu contei sobre todo o meu processo de amamentação. Eu tive alguns problemas para amamentar. Meu filho perdeu um pouco de peso, eu tive que complementar, então eu conto tudo. E no outro vídeo eu mostro todos os utensílios que eu utilizei e também como que eu dava o leite para ele, né, o complemento de leite para ele, sem ter risco de confusão de bico que atrapalharia ainda mais a amamentação. Mas agora vamos para o assunto desse vídeo, que é o que atrapalha a gente a amamentar. Primeira coisa é o cansaço. Nossa, fazia muita diferença o cansaço assim para mim. E eu sempre produzia muito mais leite de manhã do que de noite. Eu sempre sentia isso. E se eu não dormia durante o dia, então se eu não tirava um tempinho durante a manhã ou durante a tarde para dormir, enquanto Davi estava dormindo, à noite tinha muito menos leite. E alguns dias praticamente não tinha leite, eu não conseguia nem tirar da bomba. Eu via que Davi não estava mamando e às vezes ele também, quando eu ia tomar o complemento, ele ao invés de tomar uma coisa que era só uma quantidade complementar de amamentação, às vezes ele tinha que tomar uma dose inteira como se eu não tivesse em casa, sabe? Mesmo depois de ter mamado de tão pouco leite que eu tinha. Então, se você puder, tente descansar um pouco mais. Realmente a gente tem um monte de coisa para fazer quando a gente tem filho. No meu caso, ainda é o primeiro, eu ainda tinha tempo para descansar, mas acabava me distraindo com as coisas. Mas tem gente que tem já 2, 3 filhos. Se você conseguir descansar em algum momento do seu dia, com certeza isso vai ajudar na sua produção de leite. A gente já dorme menos durante as noites, né? Então, às vezes, mesmo que a criança dorme bem, ela acaba acordando um pouco, a gente tem aquele sono picado, que não é a mesma coisa de uma noite inteira de sono. Então, se você conseguir descansar um pouco mais, vai ser muito interessante para a sua produção de leite aumentar. Outra coisa que pode influenciar bastante é o estresse, alguns problemas que você esteja passando. Então, quanto mais apoio você tiver, alguém para conversar, se precisar, procure um acompanhamento médico, um psicólogo, para poder conversar mais a fundo sobre as questões que você está sentindo. E veja até as pessoas na sua casa mesmo, às vezes o seu marido, o seu parceiro, a sua família, né, que possam te ajudar em algumas questões que você esteja passando, às vezes nem é com o bebê, às vezes é questões financeiras, questões do casamento mesmo, questão da família que você esteja passando, isso pode atrapalhar bastante. Então, tenta ver como você consegue até enxergar essas situações de uma maneira mais tranquila, tentar, às vezes, deixar os problemas para depois, né? Pensar nesses problemas depois é muito difícil, eu sei, por experiência própria. Em alguns momentos eu me sentia assim, estressada com várias questões. Meu primeiro filho, então muita mudança assim na minha vida. E eu sentia que eu tinha menos leite também, quanto mais ansiosa, mais estressada, mais nervosa com alguma coisa eu estava. A terceira coisa, que é uma coisa que você pode com certeza mudar, assim, é uma mudança pequena e que vai te ajudar muito, é o consumo de água. Às vezes a gente, antes de engravidar, bebe 2 litros de água e isso não é suficiente, muitas vezes nem na gestação, nem quando a gente está amamentando. É uma quantidade grande de líquido que a gente precisa, né? E assim, eu nem te falo, precisa beber 3, 4 litros, e eu sei que eu acabo algumas vezes bebendo essa quantidade, mas isso vai depender do clima, tanto você tá suando e tudo mais. Acho que o mais importante é você sempre ter uma garrafinha do seu lado, principalmente quando você tá amamentando, porque você vai sentir uma sede maior, então você vai naturalmente beber água. O negócio é que às vezes a gente deixa lá, não tem garrafinha perto, a gente tem que levantar para ir lá pegar água para beber. E com a criança o tempo inteiro te solicitando, você até esquece disso. Então lembre de beber água, lembre de andar com a garrafinha, um copo, qualquer coisa de água perto de você o tempo inteiro. Outra coisa que pode influenciar bastante é a nutrição. Isso eu comecei a me preocupar desde quando eu estava grávida, até de consumir mais vegetais e tudo. E durante a amamentação, teve períodos que eu fiquei mais desatenta. Eu, inclusive, engordei mais, porque amamentar, em geral, dá fome. Então, mesmo que naturalmente a amamentação poderia até emagrecer a gente, né? Porque, querendo ou não, a gente gasta caloria. Mais do que a caloria do leite, a gente gasta no nosso organismo conseguir produzir aquele leite. Então, a gente gasta uma quantidade maior de caloria. Só que a gente tem
fome. E se a gente não se organizar, se a gente não comer bem nas refeições principais, se a gente não tiver boas opções de lanche, a gente acaba comendo um monte de besteira. Então, isso também influencia bastante. E a gente tem que pensar, né, que os nutrientes que a gente está consumindo, as coisas que a gente está consumindo, é o que a gente vai passar para o nosso bebê. Então, é bem interessante que a gente tenha uma alimentação mais rica nesse período, tente acrescentar um pouco mais de vegetais. Os vegetais também são muito bons porque aumentam o volume de comida sem aumentar tanto as calorias e a gente não acabar engordando, porque às vezes as pessoas falam, ai, mas você é mãe, não se preocupe com isso agora. Eu acho super importante se preocupar. É muito bom que a gente esteja se sentindo bem com o nosso corpo, para a gente ficar tranquilo para ser uma boa mãe também. Então, isso é ser uma boa mãe. Você conseguir se alimentar bem, estar com um corpo que te agrade, estar numa pele que te agrade, né? Então, eu acho bem interessante a gente se preocupar com isso. Eu teve época que eu descuidei e eu cheguei a pesar quase o tanto que eu estava pesando quando eu estava grávida de 8, 9 meses da Davi, porque eu descuidei assim da minha alimentação, não estava me preocupando tanto, não estava focando tanto na alimentação, acabei engordando. E isso, essa questão de calorias vazias a mais não ajuda na amamentação, né? O que ajuda na amamentação é uma alimentação mais rica em nutrientes, inclusive. E não é indicado a gente fazer restrições calóricas também, querer emagrecer a todo custo e fazer muitas restrições calóricas. Se a gente se alimentar de uma forma boa, né? Se a gente comer coisas nutritivas, vegetais, proteínas, carboidratos de boas fontes, se a gente fizer uma dieta regradinha, né? Comendo alimentos naturais, o natural é o nosso corpo já ir voltando ao estado dele antes da gravidez, né? Claro que tem as mudanças que vão ficar para sempre, mas nessa questão do peso, da gordura que a gente pode ter acumulado um pouco mais durante a gestação, é natural que isso vá voltando com o tempo se a gente tiver uma alimentação saudável. Então também não precisa fazer grandes restrições, porque se fizer, isso também vai atrapalhar na amamentação. A quinta coisa, que é algo que a gente pode não parar para pensar, é o uso do celular. O que acontece? Principalmente dependendo do que você está fazendo com o celular, a gente fica zapeando assim no Instagram, no YouTube, no TikTok, todas essas redes sociais, a gente fica zapeando, fica vendo, troca de tela. Isso eleva nossos níveis de dopamina. E a dopamina inibe a prolactina, que é o hormônio que faz a gente produzir leite. Então não é que eu vou utilizar o celular e não vou produzir nada de leite. Não é assim. Mas esse aumento de nível de dopamina atrapalha a prolactina e pode reduzir sim o seu leite. Além disso, o momento da amamentação pode ser um grande momento de conexão sua com o seu bebê, de você olhar para ele, de você sentir o prazer de estar amamentando, de ser mãe, de você ter aquela felicidade em estar amamentando, em ter aquele momento, se você se conectar com o seu bebê e com o momento da amamentação. Se a gente fica no celular, a gente acaba se desconectando desse momento. E é o nosso cérebro que fala para o nosso seio que é para produzir o leite. E se a gente se desconecta muito do bebê, se desconecta desse momento, a gente acaba não produzindo tanto leite. Eu, durante um tempo, principalmente durante o tempo que eu tive dificuldade assim maior para amamentar, tinha muitas vezes que eu ficava no celular. A gente fica muitas horas amamentando, né? Principalmente no início. Hoje em dia, Davi tem 7 meses, fica bem menos tempo. Mas no início, às vezes, a gente fica 40 minutos, uma hora, assim, seguida, amamentando o neném. E aí a gente quer mesmo utilizar o celular, ver alguma coisa. Mas às vezes eu ficava assim, o período todo, né? Uma hora que eu estava amamentando, era uma hora que eu estava no celular vendo alguma coisa. Depois de um tempo, depois que eu vi essa questão da dopamina, eu tive que tomar um remédio, inclusive, para aumentar a minha produção de leite, e esse remédio tinha a ver com a dopamina. Então, quando eu fui estudar o medicamento e vi que tinha relação com a dopamina, eu comecei a prestar um pouco mais atenção nisso. E principalmente nos momentos que eu estava tentando voltar a ter uma boa produção de leite, que eu ainda tinha o problema de produção, eu comecei a ficar bastante tempo sem usar o celular. E eu acho que isso ajudou bastante. Hoje em dia, Davi tem 7 meses, a amamentação dele está bem estabelecida já.
Então, hoje em dia eu até uso mais vezes o celular, mas eu tento muitas vezes me conectar com ele antes de pegar o celular, olhar para ele, conversar com ele, falar alguma coisa, sorrir para ele, sentir aquele momento. Eu falo de respirar o momento também, né? Respirar ali com o bebê no colo, curtir a maternidade, sentir a felicidade que é o bebê te olhando e amamentando, e às vezes o bebê pega na gente, faz um carinho e tal. Então eu tento, mesmo que eu vá utilizar o celular, ter essa conexão com o bebê também. Deixa aqui nos comentários se você tiver mais dicas sobre o que pode atrapalhar e o que pode ajudar na amamentação. Deixa o like se você gostou do vídeo também. Compartilha com quem você acha que esse vídeo pode ajudar. E me conta aqui quais vídeos você gostaria de ver por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.